aí a pressão também, ela está muito hoje direcionada para o José Boto, porque ele era unha e carne com o Filipe Luiz, toda hora apareciam juntos. Tem um Zé Ruela que vai chamar o treinador de burro. Mas na sua maioria, começaram a falar o quê? Vergonha, vergonha, time com raça. Então não foi direcionado só para ele. Vocês que derrubaram ele aí. Agora você tem um preço. Tem um preço tudo isso aí. A decisão de demitir Filipe Luiz foi do presidente BAP, ok. Mas colocada em prática por Boto em uma conversa de menos de um minuto, isso é um absurdo, né? Isso é um negócio bizarro. Isso chama-se fritura, amigos. Fritura. O nome disso é fritura. Fala, rapaziada, nação rubro-negra. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Fazendo para vocês, pessoal, o Ronaldo Giovanelli lá no Jogo Aberto. O Ronaldo que saiu da casinha. Nem o Ronaldo, que é muito da zoeira ali, não se conteve com relação a essa história do Filipe Luiz. Ele deixou a opinião franca dele com relação a essa história de demissão de Filipe Luiz, José Boto, BAP e agora Jardim chegando. Enfim, vocês vão conferir o que disse o Ronaldo Giovanelli, beleza? Nada satisfeito. Enfim, e Mauro César também revelou algo chocante, pessoal, a respeito aí desse processo de demissão do Filipe Luiz aí. Então o vídeo tá caprichado, vocês vão querer ver o que o Mauro disse, revelou ali ao vivo. Então, sem mais enrolação, bora aí pro vídeo. Gente, essa situação do Flamengo vai ser revisada por muito tempo. Na calada da noite, você demite o treinador. Eu dei minha opinião aqui ontem, que tudo isso era para não correr o risco do Filipe Luiz estar na final, vencer o campeonato. E aí, como é que você demite um cara que ganha o estadual, depois de ter goleado o Madureira, de ter feito alguns jogos com o time reserva? Então, eles não podiam correr esse risco, e quando o Leonardo Jardim deve ter dado o ok, tô pronto para negociar, para fechar, então vamos fazer isso agora. E aí a pressão também, ela está muito hoje direcionada para o José Boto, porque ele era unha e carne com o Filipe Luiz, toda hora apareciam juntos. Muita gente lembrando que no episódio do Pedro, quem se expôs foi o próprio treinador e não o diretor de futebol. Então hoje no Flamengo o presidente decidiu, o áudio vazado já deixa isso bem claro, que ele não confiava mais, ou talvez não confiava antes, né? Plenamente no Filipe Luiz, mas os resultados, eles vão mantendo profissionais, vão mantendo treinadores e também derrubam. E nesse caso, o Flamengo passou por uma turbulência no começo do ano, perdeu 2 títulos. Mas são títulos que não importam tanto, mas geraram um ambiente ruim, uma pressão extra da torcida. E aí ele mostra que fez um trabalho digno, acima da média, até para um cara que ainda é um novato como treinador, mas tem títulos expressivos, pelo reconhecimento nas redes sociais de vários jogadores do Flamengo que se manifestaram e apoiaram o Filipe Luiz, como é o caso do Jorginho, como é o caso do Arrascaeta, do Rossi, Bruno Henrique, entre tantos. A torcida está dividida, eu percebo que muitos torcedores do Flamengo gostaram, mas a maioria talvez não tenha gostado. Então, Ronaldão não vai ser muito simples. O Leonardo Jardim só tem um caminho, ganhar e ganhar. E no Brasil, Renata Fã, só tem uma solução. Quando tem um acidente, aí se pensa na lombada, no semáforo, Cicinho. No Brasil é assim. Em vez do cara falar, mas aqui o cara tá brecando, não, vamos colocar agora. Não, só espera o acidente. E o Flamengo foi a mesma coisa. Esperou, agora sabe o que tá acontecendo? Tá todo mundo, os mesmos que bateram, os blogueirinhos, a galera aí do Mengo, aí do Safadão, do Bebê, derrubaram o cara, agora estão chorando aí na TV também. De vez de analisar o trabalho do cara, o currículo do cara. A sorte que tem o Jogo Aberto, Renato, e você aqui atenta, porque nós colocamos aqui os jogos do menino, tudo que ele plantou lá. E foi como treinador, como jogador, nós não colocamos aqui, lembra? Aí começaram a chorar ontem. Mandar ele embora. O cara era bom. É que muita gente imaginava que essa pressão da torcida era direcionada para os jogadores e não para o treinador. Só que a diretoria não mexeu nos jogadores e é mais difícil, os contratos são mais bem amarrados. E ela foi lá e demitiu o técnico. E o Rodrigo Caio, que você tanto falou aqui, em solidariedade ao Filipe, também pediu o boné. Ele foi embora, falou, sou solidário ao profissionalismo, ao cara que trabalha o dia a dia. E daqui a pouco eles estão juntos aí de novo, porque o trabalho surtiu efeito em títulos. Agora, quem foi mal? A direção, sabe por quê? Ouviram aí os blogueirinhos, começaram a ligar, esse cara aí não vai. A torcida começou a vai, chamando os jogadores, vergonha pra quem que é? Mas chamaram ele de burro também. Sempre tem um Zé Ruela que vai chamar o treinador de burro. Mas na maioria,
na sua maioria, começaram a falar o quê? Vergonha, vergonha, time com raça. Então não foi direcionado só para ele. Agora os blogueiros tudo chorando. Ai, mandaram ele embora, mandaram ele... Vocês que derrubaram ele aí. Agora você tem um preço. Tem um preço tudo isso aí. E nós vamos ver durante o ano. Edu, não dá para falar mal da qualidade do Leonardo Jardim, porque quando a gente avalia um trabalho, nem sempre pode olhar apenas para o resultado e para o título. Nem sempre acontece, mas é como você disputa, como você chega numa competição, como você duela em algumas partidas específicas mais difíceis contra até adversários considerados favoritos. E ele fez um trabalho muito bom. Agora, o Felipe, se a gente comparar os dois, o Felipe estava em vantagem naquilo que é exigido de um técnico. Não, estava em vantagem e tinha acabado de renovar o seu contrato. Então, como que um presidente fala que não tem mais convicção, que tem que o trem tem que parar na próxima estação? Eu acho que isso aí mostra uma incoerência muito grande, porque há 2 meses atrás o Felipe era um dos melhores. Agora, por causa desse momento turbulento, a primeira coisa que faz é mandar o treinador embora. Então, falta muita convicção. Eu acho que o presidente do Flamengo, ele acha que é maior que o Flamengo, entendeu? Eu acho que a instituição é muito maior. Todos nós aqui estamos de passagem. E o Felipe deixou um legado muito grande e títulos dentro do clube, tanto como jogador e tanto como treinador. Então, hoje, o Felipe te credencia no mercado do futebol como um dos grandes treinadores e vitoriosos. Entendeu? Então, isso marca muito bacana. Eu acho que deixou uma história muito bacana. Agora, o Leonardo Jardim vai ter muito trabalho no Flamengo. Porque quando ele chega também no Cruzeiro, ele tem dificuldade. Né? Não é classificado para a final do Campeonato Mineiro, cai fora da Sul-Americana e aí depois, no meio do ano, foi engrenar. Será que o Flamengo vai dar tempo para ele fazer isso aí? Vai. Não sei. A expectativa que é, pela qualidade que ele tem, pode dar certo, mas a expectativa não é uma das boas, não. Cicinho, a rivalidade recente nacional mais badalada é entre Flamengo e Palmeiras. No Palmeiras, a Leila viveu a turbulência de passar uma temporada inteira sem títulos. O Abel disputou tudo, mas não ganhou os títulos. Além disso, o Palmeiras, de uma maneira até silenciosa, foi trocando praticamente todo o elenco. Aquele elenco vitorioso que o Abel Ferreira começou a sua história no Palmeiras, foi muito modificado. Já no Flamengo, é como se a diretoria não aceitasse que o futebol, ele não é só feito de vitórias e conquistas. Você, às vezes, tem que recuar um pouco para conquistar algo ainda maior. E não conseguiram ver isso, não conseguiram dar esse voto de confiança e esse crédito para o Felipe Luiz, que estava entre jogador e treinador há 7 anos no Flamengo. Exatamente, Renata. Você citou muito bem a questão o Abel. O Abel não ganhou a temporada passada por estratégias que ele montou e que não deram certo. O Flamengo fez a mesma coisa com o Felipe Luiz. Montou uma estratégia para o início da temporada. Aí você fala, o trabalho do Felipe... É porque nós estamos tentando procurar argumentos para mandar um treinador embora. E nós aqui não encontramos. Ninguém está encontrando. Porque o Felipe teve que antecipar a volta dos seus principais jogadores. O Flamengo, ele pegou... o Flamengo estava na zona de rebaixamento. E aí ele levou o Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Tá ruim o trabalho? Então, assim, não tem uma lógica. O Flamengo está brigando nas competições. O Flamengo vai disputar uma Libertadores. Então, um presidente, ele dá essa resenhinha e solta um áudio tudo armado para mostrar que está tudo organizado. Não tá. Você está querendo ser mais do que o Flamengo e não é. Por quê? Quando você vai mandar um treinador embora, o mínimo, você entra e conversa. Nem isso você fez. Então, assim, demonstra que o planejamento está tudo errado. E entenda bem, não vai dar certo com o Leonardo Jardim. Oh. Que coisa, hein? Bom... Os 2 dias, né, da noite, entrando no dia de ontem, né, já invadindo na terça-feira, desde a demissão do Felipe Luiz, muito se falou sobre a decisão tomada pelo presidente do Flamengo e a pergunta que ficou no ar, ontem a gente debateu isso inclusive, né, não aqui exatamente, e o José Boto, que é o diretor de futebol, que assumiu com poderes, o homem do scout, o homem que vai tomar conta do CT, qual a participação dele nisso? Eu hoje... Agora cedo eu apurei junto à fonte mais confiável possível que, digamos assim, que foi sugestão do José Boto a demissão do técnico, acatada pelo BAP. Claro que a decisão é do presidente, ele que bate o martelo. Se ele fala não, é não, né? Mas vou ler aqui até o que a fonte me passou. Ele não via mais a possibilidade de uma evolução conforme desejado pelo clube e reportou os motivos ao presidente, né? Levou a apreciação do BAP. Eles discutiram ponto a ponto, no fim foi decidida a mudança, ou seja, a demissão. Em suma, ele leva o problema para o BAP,
O BAP não está lá todo dia no CT, né? Ele vai ao CT muito raramente. Então, relata que as coisas não vão bem, explica os motivos, dá os porquês e o BAP resolve tomar a decisão de demissão. Eu acho que isso é bem importante porque ficou muito no ar isso aí, desde a madrugada, o início da madrugada de terça-feira, com a participação do diretor. Então, o presidente demite e o diretor não participa de nada, não é um sistema profissional. Então, tá aí a informação. O Boto sugeriu e o BAP demitiu, junto com o Boto, né? E aí foram atrás do Leonardo Jardim, que deve ser anunciado em qualquer momento. É esperado até para dar treino hoje para comandar o time no domingo lá no Maracanã contra o Fluminense na final carioca. Bom, bem importante então, uma fonte do Mauro César dizendo... Ô, Tironi. Fala, Casão. Pode falar. Rapidinho. Mas assim, eu acho que a coisa mais importante que deveria ficar pública era como que o Boto chegou à conclusão que o time não ia evoluir mais com o Felipe Luiz. Quais são os motivos que ele avaliou que o time não ia evoluir mais? Se a pré-temporada foi uma pré-temporada equivocada, se os jogadores principais tiveram que sair no meio da pré-temporada que eles estavam fazendo, quebraram todo o planejamento que foi feito, porque o time sub-20 não conseguiu fazer aquilo que eles pensavam que ia fazer, e teve que recorrer aos jogadores principais antes do tempo, sem a preparação adequada, física, técnica e psicológica. Então, qual foi o motivo? O Flamengo jogou 100%, com os jogadores em forma 100%, nessas derrotas para o Corinthians e para o Lanús e para o mau desempenho em alguns jogos? Qual foi a estratégia de análise que o Boto fez para chegar a essa conclusão dele, pessoal, específica, de olhar e falar assim, não vai ter mais evolução? Sim, essa é a discussão. Essa resposta eu perguntei para ele não quis responder. Essa é a discussão que vem agora, né? Mandei para ele a pergunta hoje de manhã, falei que se ele queria falar do assunto, ele falou que ele não quer falar do assunto. Eu acabei de mandar a resposta, ele respondeu que não. Então essa resposta, Casão, só que tem a ele. Eu acredito que ele não vai falar sobre isso. Sim. Não vai querer falar sobre isso, porque vai ficar no subjetivo, é absolutamente subjetivo. Eu acredito que não vai funcionar por isso. Ele não vai falar. Ele não vai falar. Mas eu acho que vai mais adiante. Mas eu acho que é importante vai mais adiante, Mauro. Casão, eu acho que é importante aí o seguinte: ontem o dia inteiro ficou essa coisa no ar. Exatamente. Como é que o presidente decide se ele contratou um profissional para tocar o departamento de futebol e esse cara não participa? E hoje o GE traz uma informação segundo a qual ele não teria concordado com a demissão. Segundo o GE. Eu vou até pegar aqui para ler o trecho exato aqui, para não ficar no ar. Mas tem um trecho importante. Enquanto o Mauro vai procurar, a gente pode colocar o áudio que saiu lá, vazado ontem do BAP, em que ele conversa com um interlocutor chamado Mário, que ninguém sabe quem é, não façam piadas, que Mário, e ele explica ali a questão da demissão. Vamos colocar no ar o áudio. Isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Tá aí, então, esse é o áudio do BAP. Eu vou passar a bola para o Casão, mas é que o Mauro tem aí a informação que foi... Vou ler o trecho do GE, que eu acho que as coisas... Como o quebra-cabeça. Como é? A decisão de demitir Felipe Luiz foi do presidente BAP, ok, mas colocada em prática por Boto. Em uma conversa de menos de um minuto, isso é um absurdo, né? Isso é um negócio bizarro. No vestiário do Maracanã, depois de o técnico dar entrevista coletiva, o português comunicou o desligamento. Na rápida conversa, o português afirmou que se tratava de uma determinação da presidência com a qual não concordava. Olha lá, hein? Ou seja, isso que traz o que o GE. Então, evidentemente, acreditando na apuração dos companheiros, né? Como pode isso? A informação que eu tenho hoje é o contrário, que ele sugere
ao BAP, ó, a coisa não está dando e tal, como disse o Casão. Eu concordo, acho que os porquês ficaram entre eles, eles dificilmente vão revelar. Mas apresentou lá os seus argumentos e aí o presidente do clube resolveu demitir. Havia também um desgaste de muito tempo, isso aí não foi uma coisa assim do nada. Inclusive, pelo que eu apurei, foi um processo que já vinha de algum tempo. Isso chama-se fritura, amigos. Fritura. O nome disso é fritura. Ó, não tá legal. Ó, isso aqui não tá funcionando. Olha, aquilo ali não tá dando. Olha, não consegue resolver tal problema. Vamos mudar? Vamos mudar. É isso. Perfeito. Esse é o processo. Acho que esse é o ponto. Rapaziada, e olha a informação que aparece pra vocês aí na tela agora. Informação do Caê Mota, beleza? Lá da Globo, né? Da Sport TV, GE, etc. É o seguinte, olha só isso. Não é de hoje que a relação de Boto com o elenco inexiste. A atuação na saída de Felipe fez copo transbordar e a ruptura com o elenco no dia a dia é irreversível. Boto negociou com Jardim e tirou o corpo fora ao demitir Felipe Luiz. Nem BAP defende mais internamente. Então tá aí, pessoal, o que disse o Caê Mota lá no GE com relação ao Boto aí, né, que foi peça fundamental aí nessa demissão do Felipe Luiz, cara. Então ele demite o Felipe, agora tira o corpo fora, já negocia com o Leonardo Jardim e o elenco do Flamengo por completo não tá nada feliz com o Boto e de uma relação que já não é boa com os jogadores, agora tá ainda pior essa questão aí do Boto, né, pessoal? Eu sinceramente falo pra vocês aqui que eu não sei se o Boto fica por muito mais tempo também no Flamengo, né? Saiu aí o Felipe Luiz, demitido o Felipe Luiz, logo em sequência Rodrigo Caio também já entrega o boné, já não faz mais parte ali do corpo da comissão técnica do Flamengo, não quer mais, né? E agora fica essa situação toda aqui com o Boto e o elenco do Flamengo. Então, creio eu que a corda acaba talvez estourando pro lado do Boto, né? Porque vai o quê? Demitir todos os jogadores? Não vão fazer isso. Então, vamos dizer assim que a batata do Boto já tá assando também, né, pessoal? Então o Flamengo tá uma confusão, a verdade é essa, tá uma confusão terrível aí o Flamengo. E vamos ver o que acontece, as cenas dos próximos capítulos. O Jardim já chegou, vai assinar contrato muito provavelmente, já não tiver assinado. E é isso, vamos ver. Esperamos que o Flamengo evolua, dê certo nas mãos do Leonardo Jardim, porque acima de todos os jogadores, técnico, diretor e tal, tá o Flamengo, né, pessoal? Então, enfim. Mas é isso aí, o que você achou dessa história toda, pessoal? O que você acha dessa história aqui dos jogadores não querendo papo com o Boto? Opinião aqui no campo dos comentários é muito importante, beleza? Vamos debater a respeito disso, deixa a sua opinião à vontade. O que você acha que deve ser feito no Flamengo a partir de agora? O que você acha que o BAP deve fazer, o Boto? Enfim, deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários, bora debater, beleza, pessoal? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like aí, beleza? O like é importante, então fortalece no like. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal também, tá sempre por dentro de tudo que tá acontecendo com o Flamengo aí todos os dias, beleza? Então é isso aí, rapaziada, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, eu fui!